Olá, amados, graça e paz sejam abundantes sobre cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Estamos falando sobre sacrifício de paz, a oferta pacífica, sacrifício de comunhão. Vimos lá no segundo livro de Samuel, e quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, de holocausto e também sacrifício de comunhão, sacrifício de paz. E o que nós vimos foi que sacrifício é um princípio eterno. A oferta, a adoração é um princípio eterno. Sempre teremos adoração, sempre deveremos nos submeter, honrar e adorar ao Senhor. Isso requer de nós sacrifícios. Por que o princípio do sacrifício? Muitos não entendem por que a matança de animais, sangue derramado, por que isto? Como dizem, é um mal necessário, por causa do pecado, por causa da queda, por causa do mal. Pois a lei é a seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então, sem sangue não há remissão de pecado. Então, por causa do pecado, por causa do mal, da maldade, é necessário a morte. A morte é a eliminação do mal. A morte é uma bênção nesse sentido. Por quê? Porque ela vai eliminar o mal. O mal será extinto. O mal que é em mim terminará com a morte. Então, para eu ser salvo da morte, da condenação, alguém tem que morrer em meu lugar, substituto. E os animais representavam esse substituto que viria, que é Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, o sacrifício, a morte, o sangue derramado é por causa do pecado. Nós vimos que o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, o cheiro suave que sobe ao Senhor, o sacrifício pelo pecado, somente Jesus poderia fazer e ele o fez. Mas o sacrifício de oferta pacífica, a oferta da paz, sacrifício de comunhão, é algo que nós temos que fazer até hoje. Não mais matando animais, é evidente, mas o princípio é eterno. Qual o princípio? O princípio do sacrifício. Este é eterno. E por que o sacrifício? Porque há algo em nós que tem que ser eliminado. Há algo em nós que é contrário à vontade de Deus, que é contrário aos princípios de Deus. Por exemplo, a avareza, a ganância, o egoísmo, o egocentrismo, o materialismo. Então, ao abrir mão, ao ofertar, ao sacrificar, isso me custa, isso dói. Então, o verdadeiro adorador, ele vai sentir a dor na carne, a dor na alma, vai sentir a dor, porque sacrifício custa. Sacrifício você sente, sacrifício traz dor. Por que dor? Por que morte? Por que dor? Por que eliminação? Porque tem que arrancar o mal, tem que tirar o tumor, tem que extirpar o mal. A árvore do bem e do mal está em nós. Nós comemos da árvore do bem e do mal. E nós que nascemos de novo, recebemos a árvore da vida, o pão da vida. De que árvore nós vamos nos alimentar? Da árvore do bem e do mal ou da árvore da vida? O sacrifício elimina esta árvore do bem e do mal, a árvore da independência, da rebeldia, do egocentrismo, do mal.
Então, o sacrifício é um princípio. O culto a Deus é um culto de sacrifício. Porque há algo em nós contrário ao Senhor. Isso tem que ser eliminado. Então, não é valor monetário, não é o dinheiro. A minha oferta não é quanto eu dou em dinheiro. A minha oferta é quanto me custa. Né? Se tudo para mim for, se tudo que eu tenho for R$1, R$10, e eu der R$10, isso é um sacrifício. Porque para mim, R$10 é um sacrifício. Talvez para outra pessoa não seja. Talvez para outra pessoa o sacrifício são R$10.000. Mas para mim é R$10. Para mim é R$100. Mas é sacrifício. Isso é que agrada a Deus. Não é o valor do dinheiro, mas é o meu coração de entrega, de adorador, né, de gratidão. Como nós vimos, a oferta pacífica, o sacrifício de comunhão, é voluntário. O sacrifício é voluntário. Voluntário. E ele é baseado em gratidão, ações de graças e voto. Este é o sacrifício, ação de graça, gratidão, é o voto que eu dou, que eu faço. E a minha gratidão pelo que Deus fez. Esta é a base do sacrifício da paz, do sacrifício da comunhão. Em 1 de Pedro 2,5 mostra que o sacrifício ainda está de pé, o princípio do sacrifício. Não mais sacrifício de sangue, de matança de animais, como já falamos, pois tais representavam a obra e a morte de Cristo. Isso já foi feito. Então, o sacrifício pelo pecado, somente Jesus poderia fazer. Não podemos fazer sacrifício para sermos salvos. Não podemos fazer sacrifício para sermos abençoados. Não, isto não. Que a morte de Jesus foi o sacrifício que eliminou o pecado e foi o sacrifício e trouxe as bênçãos para nós. Somente Jesus poderia fazer esse sacrifício. Ele é de uma vez para sempre, uma vez só, um único sacrifício perfeito e eterno. Então Jesus é o sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício. Agora, em 1 de Pedro 2,5 diz: também vocês, como pedras que vivem. Por que também vocês? Porque no verso anterior, verso 4, ele diz que Jesus é pedra viva, pedra fundamental. Veja aí, pedra fundamental. O único sacrifício, somente ele poderia fazer. O sacrifício fundamental e único e eterno e pelo pecado, somente ele poderia fazer. Mas ninguém. Então ele é a pedra fundamental. Mas também vocês, diz Pedro, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja, por meio de Jesus Cristo. Foi a obra de Jesus que nos fez sacerdotes. Ele é sumo sacerdote e nós somos sacerdotes. Foi a obra de Cristo que nos transformou em sacerdotes, que nos deu acesso a Deus. Então, nós somos sacerdotes. Qual é o papel do sacerdote? Oferecer sacrifício, representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. O trabalho do sacerdote era fazer sacrifício. Então, se nós somos sacerdotes, nós temos que oferecer sacrifícios. Mas não mais o sacrifício literal, de matar animal. Nós não matamos animais. Hoje o sacrifício não é mais natural, físico, literal. O sacrifício hoje é espiritual. É eu abrir mão de coisas. Abrir mão de mim mesmo.
sacrificar o meu tempo, o meu talento, o meu dinheiro, meus bens. Como Barnabé, que vendeu o seu terreno na ilha de Chipre, colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos e foi se tornou missionário. Ele deu tudo voluntariamente. Ele fez um sacrifício. Então, o sacrifício é voluntário. Deus pede, Deus chama. Deus diz para você, abre mão, venda isso. O nosso culto é culto de sacrifício. Sacrifício espiritual, de louvor, de adoração e também de atitude. Não só palavras, mas atitude. De abrir mão, de dar, de entregar, de oferecer ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nós respondermos ao Senhor, se nós sacrificarmos a Ele, nós veremos o avanço da obra de Deus e o nosso avanço espiritual. Você é sacerdote, chamado para sacrificar, para oferecer sacrifícios espirituais, sacrifício de paz, sacrifício pacífico, de comunhão, em nome do Senhor Jesus.